É isso aí. Agora em Granada, aqui na Nicarágua. Chegamos rápido, deu 1h15 de Popoio até aqui. Então vamos dar uma passeada por Granada. Estávamos pensando em ficar 2 dias aqui, 2 noites, um dia livre. Mas aí acho que não curtiu muito essa ideia não. Eles falaram que tem coisa pra ver em 2 dias se você ir lá para aquelas ilhas que tem aqui. Em frente aqui um lago. Tem várias ilhas que tem lá. Só que eu acho isso muito pra turista. Pra gringo. Pra gringo ver. A gente já acabou de passar pelo lago, a gente vai passar no lago, vai ver de novo. Depois a gente mostra um pouquinho do lago aí pra vocês aí. Pelo Vamos que lá. a gente viu, o passeio é só pra passear no barco, no meio das ilhas. É isso aí, agora vamos explorar aqui um pouco a Granada, conhecer um pouco, almoçar e curtir a cidade. Vamos lá. Privilégio nosso, estivemos em Granada na Espanha, agora Granada aqui na Nicarágua. E essa igreja é La Merced. Tem uma vista lá de cima, paga $1 para ter uma vista do lago. Vamos ver se a gente consegue subir. A estrada nos levou até Granada, uma das cidades mais antigas da América Central. Foi fundada em 1524, às margens do imenso lago Nicarágua. Coloniais, coloridas e cheias de vida, as ruas de Granada guardam histórias de piratas, revoluções e resistência. Agora vamos conhecer a Catedral de Granada. Hoje vai rolar um festão aqui, né? Tree House. Tree House, que rola de vez em quando. E aí é uma loucura, $25 pra entrar, não é barato. É afastada, no meio do mar. Então tem muito gringo aqui, pra fazer loucura. Vamos fazer a loucura no país dele, pra fazer no país dos outros. E aí, vamos ou não vamos? Ela vai ficar indo dormindo em casa, deixa eu... Saímos do hotel agora refrescados, tomados banho, tirado aquela roupa pesada. Tá mais quente agora. Agora já tá umas 5 horas, tá melhorando, tá um pouquinho mais agradável. E vamos tentar subir a torre ali da igreja pra ver Granada inteira. Agora tá mais tranquilo. Antes eu confesso que eu tava derrotada pelo país. Vai dar certo, foi $1 para cada um. E aqui na frente tem lá o Lago Cocicolca. Que é o lago que nós estávamos anteontem lá em São Jorge, com a vista para a ilha Omepete lá. Bem bonitos, vulcões. Outro vulcão. É cheio de vulcão. A melhor hora é essa aqui. A sugestão é essa. Vir aqui na hora do sol. Não vai dar pôr do sol ainda, tá muito cedo para pôr do sol, mas tá mais fresco, o sol tá mais baixo. Confesso que a cidade é mais bonita aqui de cima. O centro histórico de Granada é marcado por ruas de paralelepípedo, edificações coloniais bem preservadas, refletindo a rica herança cultural da região.
interessante aqui em Granada é a semelhança que ela tem com Granada na Espanha. As casas em Granada na Espanha também possuem esses pátios, que é uma origem árabe, de Alhambra, esses lugares. E aqui também, cada casa, a casa, né, faz aquele paredão para lá de fora e a parte bonita da casa está para dentro e não para fora, como os árabes pensam, né, a forma de fazer arquitetura. E aqui também, cada casa tem um pátio interno. A Igreja La Merced não é apenas um local de culto ativo, mas também um testemunho da resiliência e da história de Granada, representando a arquitetura barroca colonial e servindo como um ponto de referência para moradores e visitantes. Gostei do barulho, não? Estou gostando muito da cidade. A primeira impressão não foi a melhor, que acho que é calor, mas a gente foi descobrindo ela aos poucos, sabe? Delicadamente, pelas pontas. E está se tornando uma ótima surpresa. Fomos surpreendidos. Esperávamos um pouco de Granada, né? Por ser talvez a cidade mais turística da Nicarágua. Quando chegamos não tivemos esse impacto, talvez porque a gente chega de moto, vem chegando por fora, a cidade não é tão bonita assim. Mas quando a gente chega aqui, realmente a gente é surpreendido. Valeu! Nós estamos agora passeando aqui nessa rua que tem um monte de restaurante e bar, de tudo quanto é gosto, tipo. O preço parece bem tabelado. É preço pra gringo, pra americano. A galera vem te oferecendo pra ver o cardápio, vem em cima. Não tem preço pra real. Mas todos muito simpáticos, né? Depois de um dia de calor intenso e boas descobertas, fechamos nossa jornada em Granada com uma caminhada até a orla do Lago Nicarágua. O clima já mais ameno, a cidade respirando lentamente e a brisa vindo do lago trazendo aquele alívio gostoso de fim de tarde. Foi um daqueles momentos simples, mas que carregam tudo. Paz, beleza e uma sensação boa de pertencimento ao agora. O sol se despediu devagar, tingindo o céu de laranja, rosa e dourado. Um pôr do sol que não foi só bonito, foi imemorável. Daqueles que a gente guarda não só nas câmeras, mas no coração. Granada nos deu mais do que esperávamos, e por isso vai ficar com a gente para sempre. Vindo desde lá da catedral, vindo por todo esse calçadão imenso aqui, que dá mais ou menos uns 800 metros, a gente chega no lago Cocibalca. Difícil falar o nome dele, hein? Treinei 3 vezes. E lá deu. no final, errei. E lá no final, o vulcão Concepción, que nós vimos há uns 2 dias atrás na ilha de Ometepe. Lá no finalzinho, esse é o mesmo lago que banha São Jorge, aquela cidade onde nós estávamos, e aqui em Granada. Esse é o maior lago da América Central e o segundo maior da América Latina. Só perde para o Lago Titicaca em Puno, norte. Estamos nos despedindo agora aqui de Granada.
nesse sol, nessa lua, como falou o Eduardo, num calor que deve estar uns 34, 35 graus tranquilamente, né? Muito úmido, né? E como é que foi, Granada? Foi ótimo. Um dia que tá visto, pra gente que tá de moto, assim, dá pra fazer bastante coisa. Se quisesse fazer um passeio na ilha, poderia, teria tempo, mas a gente não quis fazer, pagar pra fazer passeio em ilha. Porque não desce nas ilhas, né? Você só anda de barco. Anda de no meio barco, aí delas. no lago acho que não vale muito a pena. Porém, já tínhamos reservado essa pousadinha lá, tem um bom preço, um bom custo-benefício. E é caminho para León, a gente está indo rumo ao norte, né? Para a fronteira com Honduras. Temos que fazer dias aqui também na Nicarágua, a gente não pode simplesmente se atravessar, porque temos que pegar o nosso drone em Honduras, que só chega na terça-feira. Não queremos ficar muito tempo em Honduras, mesmo porque a parte turística é do lado oriental, e a gente só vai passar pro lado oriental, porque a gente quer conhecer El Salvador. E é isso aí, vamos lá seguir a viagem. Chegamos em Masaya. Aqui tinha um vulcão que a gente não vai poder visitar, mas vamos nos hospedar hoje aqui, dar uma descansada, vamos fazer um passeio pelo mirador talvez, né? E aqui é uma cidade que fica entre Granada e Manágua, a capital da Nicarágua. Nós não vamos para Manágua, tem muito o que ver, então vamos tocar direto para León. Enquanto isso a gente vai desfrutando de um almocinho aqui em Masaya. Chegamos bem, chegamos tranquilo, rapidinho, viagem. Isso aqui é uma loucura. É uma loucura. Lembrou até um pouco o Egito isso aqui. Uma 25 de março, em grandona. Muito louca. Com 35 graus praticamente. Muito quente, muito quente. Nos despedindo agora aqui de Masaya. Passamos a noite nessa cidadezinha confusa, mas agradável. Agradável, um calor também. Não sei deselegante. Estamos indo agora para León, aqui na Nicarágua. E são mais ou menos 1h30 de sol escaldante até chegar lá. Vamos passar por Manágua, a capital da Nicarágua. E vamos tentar fazer um caminho beirando um lago ao norte da Nicarágua antes de chegar a León. Esse vai ser o caminho de hoje. Era uma cidade só de pernoite, não tem muito o que ver. Teria se o vulcão tivesse aberto, mas como não está, agora vamos seguir viagem. Fica aqui o nosso registro em Masaya. Caminho de Manágua a León, outra cidade grande aqui. A gente está à frente do lago Xolotlan, o lago de água doce, ele banha a cidade de Manágua também. E no final, um vulcão ativo, Momotombo. Dá pra ver a fumacinha, né? Dá pra ver a fumaça. Bem ativo. E aqui a galera aqui também dá pra ver assim, refrescando, que é muito quente. Esse lago de água doce aí.
Chegamos em León, um calor, um sol. E agora a missão é trazer a moto aqui pra dentro do hostel. E aí? Perfeito. Deu ou não deu? Deu. Mas eu jamais duvidei. Tô duvidando. Agora já hospedado aqui na Via em León. Tá muito quente aí, mozão? Nossa. Aqui é quente. Chato. A cidade pode ser bem bonita. Vamos ali almoçar e tentar fechar o passeio para fazer o vulcão. Vamos ver se a gente consegue um descontinho ali. No vulcão. Conseguimos botar a moto aqui dentro, foi gentil e cheio de gringos. Isso encarece o lugar. Mas vamos lá. O sol diminuiu e agora vamos passear por León. Essa é a cidade. Vamos ver o que. Vulcão. Vamos ver o que ela tem de tão interessante assim. Chegamos a León, no noroeste da Nicarágua, com grande expectativa de descer o Cerro Negro, praticando sandboarding, numa atividade que combina adrenalina e paisagens impressionantes. O Cerro Negro, o vulcão mais jovem e ativo da América Central, oferece uma experiência única para os amantes de esportes radicais. A aventura começa com uma caminhada de aproximadamente 1 hora até o cume, de onde se tem uma vista panorâmica da região. Além das emoções proporcionadas pelo Cerro Negro, León é uma cidade rica em história e cultura. Ela foi fundada em 1524 por Francisco Hernández de Córdoba. A cidade original, conhecida como León Viejo, foi estabelecida às margens do lago Xolotlán, próximo ao vulcão Momotombo. Porém, após uma erupção vulcânica e um terremoto em 1610, a cidade foi transferida para sua localização atual, próximo ao povoado indígena de Sutiapa. León desempenha um papel crucial na história política da Nicarágua, servindo como capital em vários períodos e sendo palco de eventos significativos, como o atentado contra o ditador Anastácio Somoza Garcia em 1956. A cidade também abriga a Universidade Autônoma da Nicarágua, que foi fundada em 1812, o que reforça sua reputação como um centro educacional e cultural. E já no final de tarde, decidimos explorar um pouco o centro histórico de León para mergulhar um pouco na sua atmosfera vibrante e apreciar a sua arquitetura colonial. As ruas de paralelepípedo nos conduziram a praças encantadoras e edifícios históricos, como a imponente Catedral de León, que é reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco. Esse passeio nos proporciona uma conexão profunda com a essência da cidade, deixando-nos com memórias inesquecíveis da nossa estadia em León. Mais um dia em León. Amanheceu cedo aqui. Os preparativos, ó, a bandana bonita. Coloca a bandaninha. Pra fumaça, pra poeira do vulcão não atrapalhar nossa respiração. Como se viu o vulcão negro. Hoje é dia de Vulcano Day, como eles falam aqui.
A gente vai subir o vulcão a pé, né? 50 minutos de caminhada. E descer ele de prancha, de snowboarding. Snowboarding não, né? Seria um sandboarding. Alguma coisa assim. Esquibunda. Esquibunda melhor. Agora não tem volta, hein? É na confusão que a gente vai se meter aí, ó. Cheio de gringos. Vamos subir o vulcão. Uma paradinha aqui porque o motora resolveu abastecer. Eu fico perguntando, por que o cara sabe que vai fazer um passeio, né? Vai levar uma galera 8 horas da manhã, por que não veio antes e abasteceu? Aí vou ficar aqui meia hora e tá esquentando. E o vulcão é quente. 10 minutinhos faz diferença. Vamos lá. Preparando aqui para tirar foto do grupo. Chegamos. Olha ele lá atrás. Rezadona. Vamos subir esses 50 minutos de trilha. E agora não tem como chorar mais, né? A galera agora aqui, ó, fazendo... Mostra a galera que vai nos acompanhar aí. Cabeçada. Cabeçada com criança, Com criança e tudo aí. Tirar uma fotinha agora. Primeira paradinha. Descanso. Necessário. Você tá tranquila? Tá rindo? Tá tranquilona ainda. Não passou nada. Boa na lagoa. Tá esquentando também. Conforme a gente vai subindo, o calor vai aumentando. Essa prancha aqui pesa. Se você não quiser levar, você pode pagar 5 doletas. Segunda parada. Tá muito fácil. Não tá não. Um passeio no parque. Tá escorregando muito, subia muita pedra solta. E areia, né? Não dá tração na bota. Mas eu acho que essa é a parte mais complicada depois. A gente vai entrar meio que no platô. Vai andar na ladeira dele. Esse vulcão aqui tem 3 crateras, diz o guia. E o recorde de velocidade, ele foi 175 km por hora de bicicleta. É muita coisa. Só que ele se quebrou todo, a bicicleta quebrou. E ele ficou bastante tempo internado, se recuperando. Doidão. Olha o ataque ao cume. Lá embaixo estão as vans, os ônibus que trouxeram a galera. E o visual daqui é espetacular. Que lugar bonito. A gente estava com uma nuvem grande no caminho agora. Ajudou bastante na subida. Estamos chegando. A gente está morrendo de medo ali de descer. Vai ser tranquilo. Finalmente, parece que chegamos. Vamos deixar as pranchas aqui. Tá, está na frente. E depois vamos dar uma caminhada até o topo para conhecer, antes de mergulhar no infinito. Loucura esse lugar, hein? Beleza.
coisa difícil. Esse macacão aqui, ó. Tô com um maior dedão de camelo aqui, ó. Agora tá esticando tudo, meu Deus do céu. As bolas estão com saudade uma da outra. Uma bola no Oriente, outra bola no Ocidente. Eu não vou postar isso. Ai, que loucura. Agora não tem mais volta. Olha o desespero. Que medo. O que foi? Loucura! Vamos esperar a Thaís. Acho que aquela ali é a Thaís, ó. Não sai do lugar. Cheia de medo, olha. Vem, cara. Tá descendo as 8 pessoas ali, desde quando ela começou a descer. E ela não sai dali. Vamos entrevistar a nossa barriquela do dia. Como é que foi essa descida aí? Como é que foi a experiência? Uau! Teve alguém ali que deu uma capotada agora violenta. Viu, mozão? Mozão. Venci o meu medo. Depois de 5 minutos. 3 minutos. Pra mim foi 3 minutos. Pra mim foi super emocionante. Eu tenho medo, eu não tenho exatamente medo de altura, mas acho que eu tenho medo da velocidade e perder o controle. Sei lá, não sei. Aí quando eu via que tava... A gente não tem controle de nada. Aí eu via que tava um pouco mais rápido, eu freava, eu botava o pé mais no chão e baixava a prancha. Parava. Ficava não, parava. Não, eu vinha mais devagar. Olhava para um outro, não vinha carro, ela continuava. Ai, pagamos caro, né? Eu quis aproveitar o passeio. A gente vai ter que pagar dobrado, vou comprar dobrado dela depois. E aí, mozão? Já tá nervosa? Já não acalmou? 10 minutos descendo, dá pra acalmar, tomar um refresco, um suco. Vai pagar dobrado agora o passeio. Chegamos, descansamos, tomamos banho e agora? Agora vamos dar um tibum, estamos indo para o Pacífico, que fica mais ou menos uns 20, 25 minutos aqui de León, a praia. E tá num pacote nosso aí, a mulher conseguiu botar no bolo. E vamos aproveitar o dia, que aqui em León tá muito quente, é muito difícil ficar aqui. Não tem muito o que fazer na cidade, essa hora é quase impossível de caminhar na rua, é muito quente. E o que tinha que ser feito nós fizemos ontem aí, provavelmente já devem ter visto. A praça ali, bem legal, é muito histórica, revolucionária, como eles chamam aqui. Valeu muito a pena conhecer León, mais bonita que eu imaginava, não esperava que fosse tão bonitinha a cidade, mas ela é muito quente. E agora vamos pegar uma praia para brindar esse dia maravilhoso que nós tivemos. E como é que foi os preços? Pagamos $10 para entrar no vulcão para o partido
que é o governo. do parque. E pagamos mais $25. Ela deu um desconto aqui pra gente. Era 30. Pra fazer o passeio do vulcão com o aluguel da prancha, com o aluguel da roupa, o transporte, A bandana. praia, ida e de volta, a bandana, essa daí ficou, e 2 blusas. Foram as blusas que nós estávamos vestindo hoje no interior do vulcão. E isso aí, foram um total de 45. Foi $40 por pessoa. $40 por Foi pessoa. $30 isso, mais 10 do parque. Daria 45 esse passeio, sem as camisas, né? Daria 50. Daria 45 sem as camisas, daria 90. Ela tirou 10 Só as deu camisas eram 10, então valeu muito a pena, né? Valeu a pena. Então, recapitulando, 10 para entrar no parque e 30 para fazer esse passeio todo, $30 para fazer esse passeio todo, o vulcão e as praias. Total de $40 por pessoa. Vamos pra praia, é o calor, é o sol, eu acho que tá fazendo isso. Vamos lá. Não é moto, mas é uma van. Com ar-condicionado. Eu prefiro a moto. Aí vamos deixar a moto descansando, já estava incluso um preço, 20 minutinhos. Vamos lá com os gringos lá pra praia, aproveitar a praia. Aqui a gente é gringo também. É isso aí, vamos curtir. Aproveitar essa praia aí, esse calor. Desse pôr do sol da Nicarágua. A gente já conhece o Porto Sol da Nicarágua. Ah, sim. Achou da praia? Depois de 40 minutos chegamos aqui no Pacífico de León, até essa praiazinha aqui, deserta, pouca gente. Esse aí vamos curtir agora. Aproveitando o nosso último dia aqui da Nicarágua, foi bom enquanto durou, melhor, está sendo bom enquanto está durando, que ainda a gente está aqui. Viemos aqui na praia Las Penhas. Eu acho que é um balneário de Las Penhas, fica a 20 minutos de León, da cidade de León, no norte da Nicarágua. Está bem perto da fronteira com Honduras. Amanhã a tendência, se tudo der certo, vamos sair da Nicarágua e entrar em Honduras e pegar o nosso drone bem na fronteira. Já recebemos a mensagem da DHL, o dono já chegou lá, pagamos uma tarifa. Depois, quando a gente pegar o drone, a gente vai colocar tudo certinho, explicando. E esse é o nosso último final de tarde aqui na Nicarágua. Amanhã de manhã a gente sai cedo, não tão cedo, porque a gente tem compromisso de manhã. Então vamos esperar o compromisso dela terminar e seguir viagem para Honduras. Estavam perguntando a gente se nós devíamos conhecer Honduras. Não, nós não vamos curtir Honduras, pelo menos na ida para o norte, talvez quando voltássemos, porque o que tem para fazer em Honduras é o lado do Atlântico, é o lado oriental de Honduras, é a parte de La Ceiba, Tikal, a parte de ruínas maias, e a gente vai para El Salvador, porque ou a gente faria isso ou faria El Salvador. E a gente preferiu fazer mais um país, El Salvador, que é praia, curtir praia. Estão falando bem de El Salvador também, que está seguro, que é um país bonito para se conhecer. Eu acho que Honduras tanto quanto. Isso daí eu acho que talvez Honduras seja mais bonito até do que El Salvador. Mas tem um vulcão que a gente está querendo visitar, vamos deixar Honduras para a volta. A questão realmente é a questão do caminho, porque a gente quer fazer a cidade da Guatemala, que é toda aqui do lado ocidental da América, e depois a gente vai deixar para subir e a gente vai ver as pirâmides também na Guatemala, Maia. Então, e vai ser mais um país, é importante passar por mais um país. E Honduras, pelo menos essa parte do Atlântico aí, do Caribe hondurenho, vai ficar para uma outra oportunidade. Isso aí, vamos curtir aqui a Nicarágua ainda, estamos aqui na cidade. Vocês são uma cervejinha agora ali, tô cheio de fome.
hora aqui da Nicarágua. Foi uma ótima estadia que tivemos aqui. Muito boa, gostamos muito. Eu gostei muito, pelo menos. Eu também gostei muito, surpreendeu. Fez muita coisa, muita atividade ligada à natureza. Conhecemos Granada, León, São Jorge. Vai ficar na memória aí. Vai mesmo. Tem esse vídeo aí pra recordar a gente quando a gente é velhinho. E hoje... Desculpa, ontem o dia foi super corrido, a gente fez um monte de coisa. Foi um dia muito produtivo também, gostamos muito. Fomos à praia, fomos ao vulcão. É. E hoje é dia de fronteira, de frio na barriga. Aquela tensão, pré-fronteira. Não tá cedo, são umas 9 horas da manhã. A gente não vai chegar lá tão cedo como a gente costuma. Mas dá uma hora até a fronteira? Uma hora, vindo devagar, tem que abastecer ainda. Isso aí, parar em Honduras, fazer todos os trâmites, saída da Nicarágua. E vamos tentar resgatar o nosso drone lá. O nosso soldado drone. Isso aí. E aqui, a princípio, eles pedem a vacina da febre amarela. Nós temos ela impressa já, com QR Code. E torcer para que dê tudo certo com esse QR Code também. Cruzar os dedinhos. Hasta luego, Nicarágua. Graças por tudo. Cedo de León, ainda com o frescor da manhã e o coração acelerado. Era dia de deixar a Nicarágua e cruzar mais uma fronteira. Honduras nos esperava. A ansiedade tomava conta. Sempre tem aquele frio na barriga. Documentos, imigração, o inesperado. Mas esse é mix de incerteza e aventura que move a estrada. O caminho nos presenteou com paisagens de tirar o fôlego. Montanhas ao fundo, vulcões que cortavam o horizonte e povoados que pareciam congelados no tempo. A cada quilômetro, a Nicarágua ia ficando para trás, mas não sem deixar a sua marca. Íamos seguindo em frente, pronto para descobrir o que Honduras tinha guardado para nós. Depois de uma hora, conseguimos sair aqui da fronteira da Nicarágua, conseguimos fazer a aduana da moto, saída que demorou muito e pagamos $3 cada um. E agora partiu Honduras, vamos tentar Honduras. Agora sim, saímos da Nicarágua. Atravessando a fronteira agora para Honduras. Quase oficialmente em Honduras. Foi uma correria, demorou mais de 2 horas, né? Mais de 2 horas, mas... Mas tranquilo, não tinha muita gente não, só realmente o processo de burocracia. Foi demorado. Agora... E fizemos a imigração, fizemos a aduana da moto, tivemos que pagar $35 para entrar com a moto e $3 cada um para fazer a imigração. Nós temos um papel aqui que nos permite ficar 3 meses em Honduras. Vamos ali mostrar esse papel para poder seguir viagem. A gente deve dormir aqui próximo a uma fronteira, uns 30 km, 4 km para dentro. Décimo segundo país. Deu um trabalhinho. 12º país oficialmente. Deu um trabalhinho, mas a gente já esperava, né? A gente vai cruzar nossas fronteiras. Foi caro, hein, pra entrar aqui. $35. Honduras, a gente só vai ficar 2 dias aqui. Mas tem que passar. Tem que entrar. Tem que entrar. Vamos tentar buscar o drone.
Depois de cruzar a fronteira e passar pela imigração com tudo certo, graças a Deus, seguimos a viagem com um novo destino em mente: recuperar o nosso drone, o nosso soldado que nos esperava em Choluteca, Honduras. E olha o que temos em mãos! Drone. Drone! Com o drone de volta às mãos e o coração tranquilo, seguimos viagem rumo a São Lourenço, no sul de Honduras. Uma sugestão do nosso novo amigo Marlon, que conhecemos ali mesmo, na DHL. Mal sabíamos que horas depois, o destino nos reservaria um reencontro inesperado. Marlon reapareceu como quem já fazia parte da história. Porque nas viagens mais marcantes não são só os lugares que ficam, são as pessoas. Fui regalado aqui em São Lourenço, em Honduras, pelo Marlon. A pulseira do Ragnarok. É do Ragnar? Piquico. Ragnar Broklo. Ragnar Ragnar. Ragnar. Graças, Marlon. Prazer. Prazer. O mozão tá ali pegando uma asinha para levar. Aqui em Honduras, a gente está em São Lourenço. Vamos dormir aqui. Amanhã a gente faz a fronteira com El Salvador. E eu vou contar um pouquinho dessa história com o Marlon. A gente estava na DHL de Deixa eu escrever o nome aí. Choleta. Chocoleta. Chocoleta. É uma cidade aqui perto, aqui, fica 20 minutos daqui mais ou menos. 30 quilômetros daqui. E ele sugeriu esse hotel onde a gente está, que fica os moteiros, os motociclistas que estão viajando, que é Casa Vieja. E aí tá legal, ficou lá conversando com a gente, que a gente estava pegando o drone, né? E aí ele, não, vocês têm que dormir na minha cidade, São Lourenço, que é mais bonita, não vai dormir aqui, vamos dormir lá. E realmente a gente preferiu aqui do que lá. Ele tinha razão e também fica mais perto até da fronteira. Meia horinha daqui da fronteira. Meia hora da fronteira. E aí a gente recebeu essa visita aqui inesperada. A gente estava ali editando um vídeo, tirando o final da tarde para organizar algumas coisas. E ele chegou, ele com o filho dele, com as duas motos. O filho tem 16 anos, anda de moto. Apaixonado por moto. Aí falou que aqui não tem problema, que aqui ele conhece todo mundo. E deu um presente, deu um regalo aqui, ó, a pulseira do Ragnarok, ó. Valeu, apaixonado por Vikings. Muito amável, muito gente boa. Agradecer dois. ele aqui pela visita aqui, falou que se precisar pode contar. E aí essas são as coisas boas da viagem, né? Os presentes que a viagem vai nos proporcionando. São as companhias das pessoas que a gente vai conhecendo. Porque ele apareceu do nada, nos deu uma indicação maravilhosa de hotel para ficar. Com bom preço. Com bom preço, um quarto bom, cama boa. Ar-condicionado. Que a gente tá o quê? Uns 4 dias sem já ar, pra mais, sem ar-condicionado. Só com ventilador em hostel. E aqui é um calor, chegou a fazer 40 graus aqui, 42. Sim. Muito calor e tinha até piscina, mas a piscina está interditada ali, que eles estavam limpando. Mas foi um prazer ter encontrado ele, ter encontrado o filho. A gente não vai ficar muito tempo em Honduras, mas foi esse presente aí, né? A gente teve aí, ganhou, e é isso aí. Um abraço, Marlon, valeu! Um prazer. Nossa única manhã aqui em Honduras. Dormimos pertinho aqui da fronteira. Café da manhã. Bonito, tá bonito. Com arepas também. Agora aqui de Honduras, aqui de São Lourenço. Estamos a 30 minutos mais ou menos? 40 minutos na fronteira, mais ou menos.
uns 40 minutos da fronteira com El Salvador. E a ideia hoje é dormir em São Salvador, tentar chegar, são 9, 10 horas da manhã, não saímos cedo, deu uma descansada. É isso aí, tá visto, Honduras. A gente vai voltar, pretende fazer o outro lado do Atlântico, por La Ceiba. Esse lado realmente aqui, a gente passou pelas duas cidades, tiramos o drone, conseguimos. Mas tá visto, né? E agora seguir. Ansiedade para mais uma fronteira. Agora, ao deixar Honduras e seguir em direção a São Salvador, não podemos expressar a nossa gratidão a esse povo tão maravilhoso. Fomos tão acolhidos, com tanta amabilidade, tanto carinho e respeito. Nos sentimos em casa desde o primeiro momento, e isso é algo que jamais esqueceremos. A generosidade e a calorosidade dos hondurenhos nos tocou profundamente, e fomos imensamente gratos por cada sorriso e gesto de carinho. Aduana de saída melhor de todas aqui da América Central foi essa de Honduras até agora. Não precisou pagar nada, foi muito rápido, muito rápido. Deu o quê? 10 minutos Não aqui, deu né? 10 minutos, não deu 10 minutos, foi muito rápido. Demorou mais porque eu não tava funcionando rápido. E o único porém é a galera que vem em cima, mas esse é o comum das fronteiras, né? Como se fosse precisar disso. Agora partiu El Salvador. Pagamos $2 cada um, fizemos a imigração, entramos em El Salvador. Agora vamos fazer a entrada da moto por ali. A aduana da moto não é aqui, junto com a imigração. Ela é 2 km daqui na Aduana Nova? Isso, Aduana Nova. Na Aduana Nova. Tudo listo aí? Tudo listo. Foi. Bem-vindos a El Salvador! Calma que ainda falta fazer a aduana. A gente tá liberada, a moto tá liberada. Agora sim, podemos morar em El Salvador. 180 dias com a moto e 180 dias com o passaporte. Bem-vindo! El Salvador, nosso 12º, né? Ou 13º? 13º, podemos ver a conta. Agora sim, oficialmente em El Salvador. Depois de 1h30, fronteiras tranquilas, tanto de Honduras quanto de El Salvador. El Salvador foi um pouco mais complicada porque a aduana ficava a 2 km da imigração. Parece que estão modernizando, trabalhando aqui pra caramba para deixar mais moderno o sistema. Deram 180 dias, não pagamos nada para a moto entrar, não precisa fazer seguro para El Salvador. E pagamos $12 na imigração, do imposto por pessoa para entrar. Muito bem recebido, tanto na saída de Honduras quanto na entrada em El Salvador. Tem que ser educado. Em El Salvador não tem espaço para aquele pessoal que fica agenciando, tentando ajudar. Não tem igual na Nicarágua, que é fechado. E Honduras tem um pouco mais, mas também é muito tranquilo, é muito fácil. E até as pessoas também vão oferecendo certificados. Quem tomou conta da moto, não passa nada. Todas as migrações até agora, Graças só a Deus. burocracia normal de migração, mas nada demais. Partiu agora São Salvador. Agora, seguimos com a mesma expectativa, com o coração cheio de boas memórias em direção a São Salvador. Ansiosos para explorar um novo país, novas culturas e, com sorte, vivenciar momentos igualmente especiais. Até logo, Honduras, e que venha São Salvador!